Oi, gente! Olá, tudo bom? A gente vai falar hoje sobre o porquê a gente decidiu fazer faculdade de cinema. Sempre que eu falo que eu faço faculdade de cinema, a primeira pergunta que me fazem é por quê? E antes também, quando a gente tava decidindo o que a gente queria fazer da vida, a gente se perguntava, e os outros também perguntavam, por que vocês querem fazer faculdade de cinema? E resolveu falar um pouco disso pra quem tá em dúvida, pra quem tem vontade e interesse de fazer faculdade de cinema. Saber um pouco, sei lá, ver se identifica com os nossos motivos e tal. Contar um pouquinho, Do nosso processo. do nosso processo e como que a gente chegou até aqui. Eu nunca pensei em fazer cinema, na verdade. A minha mãe, ela é artista e meu pai é físico. Então sempre teve muito esses dois lados de uma coisa de exatas e uma coisa de humanas, e eu sempre queria muito ir pra uma coisa de exatas, mas não deu. Não deu, eu tentei. Então eu fiquei entre audiovisual, acho. Eu prestei audiovisual, prestei publicidade, prestei rádio e televisão. E aí eu acabei indo pra rádio e TV. Na verdade, eu entrei em rádio e televisão por causa do YouTube. Vamos ser sinceros. Eu fiz um canal de YouTube quando eu tinha 13 para 14 anos, quando eu descobri que eu ia fazer intercâmbio. E aí eu filmei toda a minha experiência no intercâmbio. E lá eu fui super me encontrando nessa coisa da câmera e adorando comunicação. E eu tinha certeza que eu queria fazer alguma coisa com isso, né? E com principalmente audiovisual, então não jornalismo, mas tipo alguma coisa que tivesse a ver com audiovisual. E aí, dentre publicidade e rádio e TV, eu acabei entrando em rádio e TV. Ao longo da faculdade de rádio e TV, eu tava no primeiro semestre, eu comecei a fazer alguns cursos de câmera e estudar bastante e perceber que, na verdade, o que eu gostava era de uma coisa menos comercial. Gostava muito dessa coisa de videoarte, principalmente, enfim, do que a gente chama de cinema expandido, né? E aí eu acabei prestando faculdade de cinema meio que sem contar pra ninguém. Se eu tivesse que descrever, assim, um motivo do porquê eu faço faculdade de cinema, eu acho que é porque eu sinto que eu tenho muita necessidade de expressar coisas que eu quero contar, histórias que eu quero contar, ou coisas que eu quero falar sobre, que eu quero comunicar e trocar com as pessoas. E eu acho que o cinema traz inúmeros recursos para isso ser feito. Então não é só você escrever são vários tipos de linguagem que se complementam e você pode misturar e combinar de formas diferentes. Eu acho isso muito fascinante. Enfim, você ter uma percepção daquilo e você ter que traduzir para milhões de outras pessoas que vão estar numa equipe junto com você, porque cinema é uma coisa muito coletiva, né? Extremamente coletivo, e que depois também a exibição e a forma como isso vai se dar também é muito coletivo. Então não é um livro que você lê sozinho, é algo que, né, você assiste numa sala, ou enfim, normalmente é uma experiência muito conjunta e acessível. Sim. Bom, o meu processo foi... Tava na escola, eu não sabia muito bem. No começo, quando eu era pequena, eu queria ser médica. Mas aí, quando eu tava no colegial, assim, eu gostava de ler, gostava de português, história e só. E eu não sabia muito bem o que eu queria. Eu falei, o que eu faço gostando dessas coisas? Eu odiava exatos, odiava... Sei lá, eu não sabia. Eu falei, não tem nada pra fazer na minha vida, eu não vou fazer faculdade, eu entrei em crise. Aí um dia eu comecei, e meu pai, como minha família, papel de pai toda, trabalha com cinema, então eu sempre frequentei festivais e fui, sempre estive lá no meio, mas eu nunca me vi lá. Mas aí eu fui crescendo e fui indo mais nos lugares e nos sets e entendendo melhor como funcionava e comecei a achar aquilo acessível e legal. E aí eu e um amigo meu da minha sala, Daniel, a gente... Dani. E aí a gente resolveu que a gente queria fazer cinema na USP. Aí a gente resolveu que a gente ia fazer cursinho junto com o terceiro colegial, ia ser intenso. Acho que no terceiro colegial a gente desistiu, porque deu muito trabalho, a gente nunca ia passar na USP, porque a gente não era grandes alunos, assim, né? E a gente resolveu que a gente ia fazer cinema em Buenos Aires. E aí uma amiga nossa tinha feito, aí a gente resolveu que a gente ia. Tava tudo certo. Chegamos em Buenos Aires, passar uma semana saco cheio pra gente ver como era, e a gente odiou. A gente falou, nossa, não, a gente não gosta daqui, quero Brasil. Voltamos pro Brasil pra ser uma faculdade particular aqui em São Paulo, passamos e tamo lá, felizes da vida até hoje. E cinema, cara, é aquilo, é tipo, você
pode tentar tem, tantas áreas, tantos lugares, coisas pra você trabalhar. Tem tantas possibilidades dentro do cinema, porque se você for pensar, são 6 direções dentro de um filme. Direção de cena, que é o que normalmente a gente chama de diretor, direção de arte, direção de som, direção de montagem, Roteiro. Roteiro não tá nas direções, Não mas, tá, é importante. Fotografia. Enfim, fotografia, falei som? Falou. Produção, óbvio, Produção. E cada um desses é um mundo completamente diferente. Na faculdade é muito bom que todo mundo fala, mas pra que fazer faculdade de cinema? É treino, e, enfim. Sim, muita coisa. experiência. É, mas enfim, e tipo, pra mim, como eu sempre gostei muito de escrever na escola, uma redação e tal, pra mim, tipo, foi muito o que me fez querer fazer cinema, porque eu não tinha vontade também de fazer, sei lá, letras e ficar só escrevendo e, tipo, literatura, ficar lá sozinha no meu livro. Tipo, eu gosto de coisas que... Eu gosto muito de imagem, tipo, eu gosto muito de saber que o que eu escrevi vai virar imagem, tipo, isso é essencial. Então, pra quem gosta de escrever e tem essa brisa, cara, é incrível. Eu acho que é isso, tipo, você entra na faculdade sem saber de muita coisa, você sai sabendo um pouco mais, mas ainda não muito. E eu acho que tem toda uma cultura quando você tá no colegial e quando você tá prestando vestibular, de que é um bicho de 7 cabeças, assim, que não é. Sei lá, se você tem interesse, faz isso, vai atrás dos cursos, ou, sei lá, eu entrei na faculdade de rádio e televisão, vi que não era aquilo, troquei também, não tem o menor problema você transferir. Sei lá, não é algo que vai mudar a sua vida completamente, assim. Sim. Enfim, gente, é por isso que a gente entrou na faculdade de cinema. Eu espero que não tenha sido muito chato ouvir a gente falar disso. A gente tá se adaptando ainda a falar assim para a senhora câmera. Tá sendo um pouco complicado, porque eu tô acostumada a fazer isso sozinha, mas tudo bem. E eu não tô acostumada a fazer isso, no mas caso, a gente vai treinando. Então, se vocês tiverem dicas aí, pode falar. E é isso. A gente não é chata assim, pessoalmente, não. Ok? Então é isso. Se você quiser contar alguma história de como você decidiu entrar na sua faculdade, alguma dúvida, comenta aí. Se você tiver qualquer dúvida pros próximos vídeos, acho que o próximo vídeo vai ser um de perguntas e respostas. Então a gente já vai responder e vão ter outros vídeos de perguntas e respostas. Então deixem tudo aí embaixo. É isso aí, não se esqueça de se inscrever, comentar, curtir, divulgar. Falar pros amigos, isso. tem 2 pessoas muito legais ali naquele canal. E é isso aí. Beijão.